Castro falou nominalmente, inclusive, sobre a secretária Cláudia Mello, disse que ela dedicou muitos anos de sua carreira à vida pública e que ela não tem culpa de nada. E como você já havia, inclusive, analisado, Andreasa, disse já no final ali do trecho dessa entrevista que tem que tomar muito cuidado porque há muita gente competente nas áreas envolvidas nesse escândalo e ele não quer punir indevidamente quem não deva ser punido. A respeito das mudanças da Fundação Saúde... Me perdoa, porque tem uma confusão aí, Cristiano Pinho, entre responsabilidade política e responsabilidade criminal, culpa. São coisas diferentes. Ninguém está dizendo, porque não há elementos para isso, que a secretária estadual de saúde é culpada. Ninguém está dizendo isso. Não há provas de que ela tenha participado desse troço. Ninguém está falando isso. A questão é que ela é responsável. Ela é a gestora da pasta, responsável pela Fundação Saúde. E o governador está esvaziando essa responsabilidade, trocando as bolas, falando em culpa. Mas ao esvaziar a responsabilidade política da secretária, ele também se protege, porque esvazia, por tabela, sua responsabilidade. Responsável final é ele, governador Cláudio Castro. Ele é o responsável. Ninguém está dizendo que ele é culpado. Tampouco a sua secretária. Mas responsáveis eles são. Na melhor das hipóteses, torçamos para que seja isso, incompetência. Falta de cuidado nos processos. Falta de fiscalização. As coisas estão acontecendo há muito tempo. Há contratos assim, na Fundação Saúde, com esse tipo de prevalência da urgência, da emergência, há muito tempo. Então, não falemos de culpa para esvaziar a responsabilidade, Cristiano Pinho. E sobre as trocas na Fundação Saúde comentadas pelo governador, foram exonerados, segundo o Palácio Guanabara, a pedido, ou seja, após uma reunião, a diretoria da Fundação Saúde foi até o governador e entregou o cargo. Estamos falando de João Ricardo da Silva Piloto, de também a irmã do deputado federal doutor Luizinho e outros diretores. Ontem o governador Cláudio Castro confirmou Marcos Vinícius Dias na presidência da Fundação Saúde. Ele que é médico de carreira, né? Servidor de carreira, médico do Ministério da Saúde há mais de 15 anos, ocupou vários cargos aí de direção nas mais variadas unidades de saúde e até agora, quando assume a presidência da Fundação Saúde, estava na direção geral do Hospital Estadual Azevedo Lima. E é próximo de Dr. Luizinho também. Sim, é muito próximo de Dr. Luizinho e você vai citar, no momento em que te interrompi, peço desculpas por isso, uma entrevista que o Dr. Luizinho deu pro Jornal Globo, né? Cristiano Pinho, tem uma coisa importante aí nessas exonerações, né? Elas aconteceram em que dia? Ontem ou anteontem, certo? Segunda-feira. Dia 21 de outubro. Isso. 10 dias depois da revelação pela Band News do escândalo. Pra gente ter uma noção do rigor que não há na responsabilização política, administrativa, desse escândalo. 10 dias depois da revelação de talvez o maior escândalo de saúde pública da história do Rio de Janeiro, só 10 dias depois, o comando da Fundação Saúde foi exonerado. E 10 dias é muito tempo para que muita coisa possa acontecer. Lembrando que 10 dias depois da deflagração da notícia pública. Porque a secretária, aliás, governador, a defesa que o senhor faz da secretária, eu preciso lembrar isso sem maledicência, isso que precisa ser lembrado que eu vou dizer agora. O senhor não foi informado, segundo o senhor mesmo, do problema. Porque a Secretaria Estadual de Saúde sabia desse problema gravíssimo desde setembro. 12, 13, 14 de setembro. A primeira notificação de paciente infectado é do dia 10, mas falando em Secretaria Estadual de Saúde
no centro ali de sua administração, 12 de setembro. Então, 12 de setembro, governador. O senhor foi saber, segundo o senhor mesmo, no dia 8 de outubro. Durante quase um mês. Essa rapaziada, por alguma razão que eu imagino, de investigações internas, certo? A rapaziada não falou pro senhor. O senhor foi desrespeitado na sua autoridade. Porque a secretária sabia. A Fundação Saúde sabia. O Ministério da Saúde sabia. Só quem não sabia era o senhor governador do estado. Governador Cláudio Castro. Foi saber no mesmo dia que a Band. Então, olha o tempo todo que se passou sem que nada se fizesse. Quanto tempo? 1 mês e 10 dias. Para que a gente possa especular na nossa imaginação o que se terá feito. Claro, em termos de rigor, de corregedoria, de investigações internas, certo? Só uma lembrança aqui. E aí, Cristiano Pinho, a entrevista do deputado federal Dr. Luizinho ao Tiago Prado, jornalista do Globo. Eu vou destacar aqui 3 questões rápidas, tá? A primeira delas é ao Dr. Luizinho: e como se defender diante desse caso tão chocante? Aí responde Dr. Luizinho: ex-secretário estadual de saúde do governo Cláudio Castro. Secretário até dezembro de 2023. E como se defender diante desse caso tão chocante? Para começar, diz ele, esse contrato com o laboratório PCS Salem não foi licitado durante a minha gestão na Secretaria de Saúde. Ele não foi formalizado, ele não foi assinado na gestão do senhor. Mas a deflagração desse processo, o início desse processo, inclusive a habilitação a que essa empresa desqualificada pudesse se qualificar para o certame, para participar, teve início na sua gestão na Secretaria Estadual de Saúde. O Luizinho sai da Secretaria Estadual de Saúde em setembro de 23. O PCS, que já prestava serviços ao Estado, assume a testagem de doadores de órgãos em dezembro de 23. Mas o processo deflagrado ainda ele, secretário. E não nos esquecemos, havia outros contratos desse laboratório com o governo do Estado, certo? E também não vamos dizer aqui, doutor Luizinho, por favor, que houve uma troca, trocou o governo, houve uma troca, uma ruptura. Não vamos dizer aqui, nem sugerir, pelo amor de Deus, que quem veio depois, a doutora Cláudia Mello, a atual secretária, não vamos dizer aqui que não seja sequência da sua administração. É continuidade da sua administração, é apoiada pelo senhor. O senhor continuou com influência sobre essa gestão da doutora Cláudia Mello. Aí vem a próxima questão. O Tiago Prado. Mas o laboratório é de seu tio. Aí ele diz: essa empresa é dele há 55 anos. Antes foi do pai dele. O Walter, aí o tio é Walter. O Walter se casou com uma tia minha. Não é da minha família de sangue. Aqui no Brasil acontece isso, né? É a família, quando a gente tá tudo bem, é todo mundo família. É tio, tia, não importa se tem sangue ou não. Quando o bicho pega, cria essa categoria. Não é da minha família de sangue. Isso é uma categoria afetiva, típica do brasileiro quando em apuros, certo? Continua. Se estiver errado, que pague o que tiver de pagar. Agora, quer dizer que se um parente meu puxar uma arma e matar alguém, eu que sou o culpado, eu vou me deter nisso aqui rapidamente, porque nós não estamos falando de matéria privada. Nós não estamos falando de uma tragédia familiar, de algo que se passou, ou se teria passado miseravelmente dentro de uma família, da família do Dr. Luizinho. Não se trata disso, deputado. Nós estamos falando de atividade pública, de impessoalidade, conforme versa princípio constitucional. Se você, para transformar um pouco essa formulação do senhor aqui, se você é gestor de um quarto, se você, gestor de um quarto, oferece as condições para que o ocupante desse quarto cometa uma delinquência, você não é culpado, mas é responsável. Vou usar a figura usada pelo Dr. Luizinho. Se você, gestor do quarto, deixa uma arma num quarto acessível para um irresponsável,
para um inepto e essa pessoa usar essa arma, você não é culpado, mas é responsável. Esse laboratório do seu tio, que não é de sangue, esse laboratório não estava deitado na cama, como eu já usei várias vezes essa imagem, não estava na cama deitado, relaxadão. Aí acordou um dia, caraca, um contrato, 11 milhões, contrato com o Estado, caiu do céu. Não. Se apresentou para concorrer, foi habilitado uma pocilga. Impossível que pudesse operar com essa complexidade. Foi habilitado, isso deflagrado na gestão do senhor e é da sua família, esse laboratório, de Nova Iguaçu, certo? Onde o senhor tem o seu, digamos, berço político, inclusive na matéria saúde. O senhor foi secretário de saúde no município de Nova Iguaçu também. Isso se deflagrando sob sua zona de influência. Então não dá para tirar o corpo fora assim. O senhor é também responsável por isso. Não culpado, mas responsável, sim. E tem de ser responsabilizado politicamente por isso. A questão de investigação criminal é de outra natureza. E sobre isso não temos informações, não falamos aqui. Eu estou falando tanto do governador, quanto da secretária estadual de saúde, quanto do doutor Luizinho, quanto da Fundação Saúde, de responsabilidade política. As coisas aconteceram sob gestão dos senhores. E para encerrar esse assunto, a última questão aqui, importantíssima, da fala de Luizinho, da entrevista a Thiago Prado. A Assembleia Legislativa do Rio sepultou o pedido de CPI para investigar o escândalo dos transplantes. Como foi a conversa com o presidente da casa, o deputado estadual Rodrigo Bacelar, para barrar a iniciativa? Converso com ele e com todo mundo. CPI para quê? A polícia não está investigando já? O Ministério Público não está investigando já? Tem muita política nesse assunto, na medida em que passei a ser um personagem nacional. Tem que investigar o Ministério Público, tem que investigar a polícia e tem de investigar o parlamento, a Assembleia. O presidente da Assembleia, Rodrigo Bacelar, deputado Rodrigo Bacelar, não disse que o parlamento é independente? Essa é uma questão política do Rio de Janeiro. Como é que não há uma CPI para investigar isso? Cadê a autonomia do parlamento estadual?